Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 369. E aí, Bia Fiorotto, tudo bem? Boa noite, Cinematicers. Quase que eu falei Brancaster. Muito bem. Eda Marcondes, e aí, Eda, como vai? Boa noite. Vamos discutir hoje aranhas. Aranhas. A Guerra das Aranhas, como está no pôster, bem sugestivo. Aranha War. Homem-Aranha através do Aranhaverso, continuação, né? Da animação de sucesso aí da Sony Animation, que chega quantos anos Parece depois? um nome inventado, né? Sony Animations. Qual que é o nome da subdivisão de animação? Animations, foda-se. Sony Animation. Falamos aqui anteriormente de Aranhaverso, né? No Cinemático, ou não? Nunca falamos? Não falamos? Nossa, que mancada. Esse podcast... Não falamos. A não ser que esteja muito escondido atrás de uma porta da internet, mas eu procurei, viu? E não achou, né? Esse podcast já foi melhor, viu, Bia? Ainda bem que você chegou pra botar ordem na casa. Muito obrigada, Carlos Merigo. O primeiro Aranhaverso foi lançado em 2018. Na época eu ainda trabalhava no Judão, pensa. Nossa, em quanto tempo faz essa porra? Então. Muito bem, então. Essa continuação estreou agora no dia estreia mundial, né? Dia 1º de junho. Famosa estreia mundial. E falaremos do filme e muito mais. Mas antes... siga @cinemáticopod nas redes sociais. Twitter, Instagram, Letterboxd, para você acompanhar as novidades, não perder quando saem episódios. E melhor ainda, para você não perder os novos episódios, você pode seguir a gente no Apple Podcasts, Spotify, também lá no canal do YouTube do B9, youtube.com/B9, segue lá, temos a playlist Google do Podcast Cinemático. Também dá pra você assinar o nosso feed. Olha aí, você assina e recebe notificação quando sai episódio novo, certo? Exatamente. E aí você já sabe, às vezes até o que você já vai assistir hoje à noite, pra amanhã de manhã já ir ouvindo o episódio, fazendo alguma coisa. Lindo, né? É isso aí. Muito bem, então é isso, vamos lá? Falta. É isso, mas não esqueça também de avaliar a gente com o máximo de estrelinhas ou coraçõezinhos ou dedões pra cima possíveis. 2 thumbs up. Sempre no máximo, por quê? Primeiro porque a gente dá um largo sorriso, né? Isso. Que é o mais importante. Lógico. Mas também porque ajuda a gente a alcançar novos públicos. Mais pessoas que ficam assistindo coisas e no lugar de terminar de assistir e fazer suas coisas, fica pensando, remoendo a obra, pensando, mastigando, ficando bravo, sozinho por causa de um filme. É isso que a gente faz, é que a gente é, né? Acompanhar. E aí Muito pode bem. ouvir e ficar bravo junto, ou não. Perfeito. Então é isso. Falta. My name is Miles Morales. I'm Brooklyn's one and only Spider-Man. And things are going great. What's up, danger? Miles! Wanna get out of here? Oh, Gwen? So wait a minute. There's an elite crew with all the best spider people in it? Who's the new guy? This is unbelievable. This is the lobby. Miguel O'Hara. The whole thing was his idea. What's a guy gotta do to join this spider team? You can never be part of this. Don't even get me started on Doctor Strange and the little nerd back on Earth 1999-99. Come on, go easy on the kid. He had a terrible teacher. Peter! Miles! Homem-Aranha através do Aranhaverso. Tem uma galera aí, né, Bia Fiorotto? O pessoal fez uma força-tarefa
Olha, tá uma precisava, mania né? agora de 38 diretor por filme que eu vou te contar, viu? Antigamente eu fazia a pauta do cinemático e Um aí só. era um diretor, um roteirista, né? E agora essa palhaçada. uma dupla de diretores, não sei o quê. Nossa, agora é o grupo de Zap dirigindo filme, todo mundo junto, né? E aí você imagina que isso dê muita confusão, né? Mas alguns filmes que a gente falou bem e séries que a gente gosta muito tem uma Tinha equipe bastante grande. gente, é verdade. Tem dado certo, né? Acho que o combinado tem sido bom. Mas no caso do Através do Aranhaverso, a gente tem 3 diretores. Joaquim dos Santos, que todo brasileiro quando vê esse nome já fica, né? Meu Deus! Aquele Joca! meme do Leonardo DiCaprio apontando pra televisão, Isso. né? Isso! Os caras, meu! Aqui é Brasil, mas não é Brasil! Poxa. Joaquim dos Santos é português. E ele tem um belo de um histórico na área de animação. Ele foi produtor de 5 curtas do universo DC lá no começo dos anos 2010. Ele é coprodutor executivo de Avatar, A Lenda de Korra, da Nickelodeon, que é um desenho muito bom. Se você nunca viu, dê essa chance, porque é um desenho muito legal. E ele também foi produtor executivo de Voltron, o Defensor Lendário, na Netflix, que também é uma série animada. Não vi, eu me sinto meio Silvio Santos, assim, eu não assisti, mas minha filha de número 1 viu, né? Coisa meio assim. Mas aí eu gritei, né? Aqui em casa, toda vez que eu e o Caio, a gente trabalha em lugares separados, né? Então aqui em casa, toda vez que um precisa saber alguma coisa pro outro, é sempre assim: alô, você assistiu o Voltron? Não! E aí, segue com o meu dia, entendeu? Que é só pra ver se ele consegue me ajudar a fazer uma pautinha, um negócio assim. Então, ninguém que eu conheço assistiu, mas se você assistiu e gostou, depois conta pra gente. Ao lado do Joca, temos Camp Powers, que é roteirista, mais do que qualquer outra coisa. E talvez você conheça ele de uma coisa que eu amo muito, que é Star Trek Discovery, que é... Olha só. o meu pedacinho favorito de história de Star Trek em seriado. Eu gosto muito, muito mesmo. E ele foi roteirista em alguns episódios. Mas talvez você também conheça ele de Soul, aquele filme das alminhas que estreou no Disney Plus bem no final da pandemia e que a gente chorou metade por causa do filme e metade porque tava preso em casa. E a emoção pegou um pouco forte, né? A gente ficou meio impressionado, tava difícil. Ele também roteirizou Uma Noite em Miami, que é um filme muito, muito bom. Inclusive, eu acho que tem cinemático sobre, não tem? Tem. Dirigido tem, pela Mano. Regina King. Isso aí. Perfeito. Kinga, Tem. né? Regina Kinga, você Regina quis dizer, King. né? Tem Kinga. Cinemático do Muito bem. Soul e Uma Noite em Miami. E pra terminar a trinca, temos Justin K. Thompson, que é o único desse trio que já estava envolvido anteriormente com o Aranhaverso. Ele foi designer de produção lá em 2018 e ele também foi designer de produção do Tá Chovendo Hambúrguer 1 e 2 e de toda inteirinha a franquia dos jogos Little Big Planet, que são os jogos exclusivos para PlayStation e PC, que tem o Sackboy, que é aquele bichinho todo bonitinho e é muito difícil de jogar. Várias vezes eu quase joguei o controle na parede. Mas, enfim. É toda a galerinha do Chris Miller e do Phil Lord, né? Todos os amiguinhos deles. Exato. Sim. Então. E aí, assim... São 3 pessoas que trabalharam em coisas muito diferentes, né? E com cargos muito diferentes. Tipo, poxa, um cara que era designer de produção de um negócio foi fazer direção de outro. Mas é muita criatividade ali no meio, né? E é gente muito bem consolidada nas obras que esteve envolvidas. Muito bem. E o Aranhaverso 2 aí, ou Através do Aranhaverso, chega depois de um sucesso estrombelante do filme anterior, né? Um sucesso importante, né? Que ninguém dava nada, pelo menos eu fui pego de surpresa na época, até falei isso quando não gravamos o cinemático. Vocês podem escutar quando eu não falei? Isso, pode escutar quando eu não falei. Vocês podem me imaginar falando. Mas eu em outro lembro dia. disso, assim. Eu falei, mais um caça-níquel, sabe? Da Sony com o Homem-Aranha. Só porque eles têm o direito, eles vão ficar fazendo um monte de filme do Homem-Aranha aí. Isso é bobeira. E, cara, saí do cinema completamente destrambelhada das ideias, porque não esperava esse nível de criação, né? De
apuro técnico. E não só isso, né? Acho que tecnicamente o filme deixou bastante gente impressionada, mas também deles terem uma história muito relevante e atual pra contar. E brincando, né? Toda cheio de piadas autorreferentes, metalinguagem, e de como eles conseguiram trazer esse universo do personagem, dos quadrinhos pra dentro de um filme de animação. Então, eu me surpreendi bastante com o filme. Lembro que a minha nota foi 4,5 na época, lá no Letterboxdzinho. Ah, tá. Eu achei que você ia falar que você lembrava até de ter dado nota no cinemático. Eu falo, não, dei no Letterboxd. Cadê esse programa? Mas enfim, eu não dava nada, né? Que eu já tenho uma má vontade com o herói. Você tem, que é tem mesmo. Aquela coisa boa, né? Eu fico, não vejo, não quero ver. Ah, tem que gravar cinemático, não sei o quê. Aí vai eu. Ai, que saco, eu assisto né? de braço cruzado no cinema, sabe? Eu não vou me divertir em momento nenhum enquanto eu estiver assistindo esse filme. Mas enfim, com a minha má vontade com o herói, na época, eu lembro que tinha uma cabine. E na noite anterior a essa cabine, teve uma festa de final de ano da HBO, que eu fui. E eu bebi muito. E eu fiquei muito além, assim, do que... Gente, é uma festa de fim de ano da HBO, não é pra você ficar entornando. Só que eu perdi a noção. E aí eu bebi muito. E no dia seguinte eu acordei com uma ressaca horrorosa. E aí o pessoal falando, e aí, Bia, vai chegar pra cabine? Eu falei, gente, Homem-Aranha... Essa hora, eu tô muito mal da cabeça. Eu preciso passar mal aqui no banheiro, dá licença. E aí depois, as pessoas ficaram, não, vê, assiste, vai ser maravilhoso. E aí eu assisti e eu achei muito legal. Então, chega o Através do Aranhaverso depois desse sucesso todo. E aí, tem uma expectativa, né? Tem toda uma expectativa em volta pra ver se vai ser legal, se vai ser melhor, se vai ser pior. E também porque esse é um filme que tá na meiuca de 3. Se você não sabe, é uma trilogia confirmada. Então a gente teve o Aranhaverso no Aranhaverso. Aí agora é o Através do Aranhaverso. E depois vai ser Além do Aranhaverso. Nomes muito bem parecido... pouco confusos, né? Isso, que pra depois você falar pros seus amigos, né? Mas é Além, Através, qual? Não sei. É tipo Longe de Casa, Perto de Casa. Isso, eu ia falar. Longe de casa, vai pra casa. Casimiro fez o Comi Tudo Lá em Casa, que ele falou também, dei muita risada. Na esquina de casa. Meus filhos, aliás, eles não sabiam que era um capítulo do meio e ficaram pé da vidas quando o filme acaba. O que aconteceu? Acabou? Não, que absurdo, não sei o que. Eu tenho um comentário sobre isso também, depois eu vou falar. Eles ficaram... Do que? Do Lá em Casa? Não, de ter acabado assim, num cliffhanger. Ah, sim. Muito bem. Então, assim, tem essa parte, mas vai ter um terceiro, viu, pessoal? Então, não rasguem seus bilhetes ainda, porque vem aí. Homem-Aranha retornará. As ameaças que a Marvel recorrentemente faz com a gente, né? Peter Quill vai retornar. Não, chega. Esse Através do Aranhaverso tem também a maior equipe da história de animação de filmes. Também tá na... Mais de 1.000 pessoas foram contratadas nessa equipe pra animar. Isso porque cada universo tem características próprias, pequenas coisas que só ele tem, e cacuetes, e aí tem que animar. E pessoas do mundo inteiro, porque eu vi o Guilherme Del Toro dando RT na parte latina da equipe, sabe? Mesmo. Então eles pegaram, que maravilhoso. Pegaram gente de todo lugar. E aí são mais de 240 personagens e... Por enquanto, vendo 6 universos diferentes, cada qual com seu tipo de arte diferente e animação diferente. E o preço, e aí o brasileiro faz aquela perguntinha: quanto que vai sair essa brincadeira? E o salário, sabe quanto que saiu, Carlos Merigo? Quanto? 100 milhões de dólares. Custou. 100 milhões de dólares. Sendo que o primeiro filme custou 90 milhões de dólares, que é muitos milhões. Botaram só 10 a mais. Eu lembro na época que saiu o primeiro filme que cada segundo da animação levava uma semana pra ficar pronto. Ah, porque mesmo, vi essa eles história faziam também. a parte computadorizada e depois faziam uma camada de desenho à mão. Então era um trabalho assim absurdo. E pra esse filme agora deve ter sido, sei lá, deve ter levado 15 dias pra cada segundo. Porque é um trabalho absurdo mesmo. Exatamente. Sinopse? Ao
lado de Gwen Stacy, o Homem-Aranha de Miles Morales é jogado mais uma vez no multiverso, onde ele e uma equipe de pessoas-aranha precisam se defender de uma nova ameaça, enquanto Miles reflete sobre o que significa ser um super-herói e proteger quem ama. Nossa, que profundo. Ó, repercussão aí do segundo Aranhaverso. Um Letterboxd 4.7 estrelas. 4. Tá alto. Eu vi hoje que virou o filme mais bem avaliado do Letterboxd. Passou Tá tipo o Parasita. Não, tá assim, tá esse e logo em seguida aquele Come and See, sabe? Do de guerra, super pesadíssimo e tal. Nossa senhora! Esse é treta. Pra comparação, o primeiro é 4,5, tá? Com a média altíssimo também, né? No Letterboxd 4.5, esse 4.7. No Rotten Tomatoes, 95% da crítica aprova versus 96% do público. No Metacritic, a cotação 87 de 100. Pra comparar, o segundo filme tá com 95% de aprovação da crítica, o primeiro foi um pouquinho mais, 97%, tá? Mas o público discorda, tá gostando mais do segundo. Muito bem, ó, e dinheirinho, Bia Fiorotto, teve um aumento aí que você falou, né, que tinha 10 milhõezinho a mais. 10 milhõezinhos a mais, eles acharam, né? Isso. Dando sopa ali numa carteira de cripto. E pra gente comparar aqui as arrecadações, o primeiro filme tá aqui o faturamento mundial de 384 milhões de dólares. E esse segundo tá chegando aonde? Só no final de semana de estreia, Caralho, né? verdade. Que foi agora, né? Anteontem. Faz poucos dias. Isso, Antonte. do dia que a gente tá gravando, né? Estamos gravando dia 5 de junho. Faturou mais de 280 milhões de dólares. Milhões! Então vai passar fácil, né? Vai passar, eu aposto que vai dar bilhão. Olha! E ficou aí a aposta no ar. E é a segunda maior estreia de 2023, só tá atrás de quem já deu bilhão, que foi o Super Mario Bros. Super Mario Bros, olha só. Que tem episódio no Cinemático, hein? Escuta lá. Tem episódio do Cinemático, ficou muito legal. Então, as animações estourando a boca do balão popular, né? Nesse ano aí. Pois é, eu tenho meus takes sobre isso. Então é isso. Vamos Daremos lá discutir o filme. Primeiro sem spoilers, né? Falar se a gente gostou ou não gostou. Ieda, começa você aí, traga a sua opinião sem spoilers primeiro aqui pra nossa audiência. O primeiro Aranhaverso, pra mim, ele é uma referência, assim, não só de animação, como filme de super-herói. Eu acho que é o melhor filme de super-herói que já foi feito. Eu não esperava que o segundo filme pudesse ir além do que o primeiro fez, fazer algo mais impressionante visualmente e tão interessante quanto. E os malditos conseguiram. Apesar de ser o nosso trabalho, é difícil colocar em palavras, assim, como as imagens são lindas e vibrantes e tem essa mistura de técnicas e o jeito que a linguagem é utilizada dependendo da cena. Você tem, por exemplo, a cena da Gwen conversando com o pai, o foco atrás dele, como o foco tá nos dois personagens, incrível, o fundo vai ficando quase abstrato, assim, sabe? E é uma animação utilizada não só como ilustração da realidade para contar uma historinha, mas como uma ferramenta narrativa mesmo, que tá ali pra expor o interior dos personagens. É arte mesmo. Enquanto eu assistia, meu cérebro ficava o tempo inteiro. Arte. Assim, é uma trama mais complicada do que a do primeiro. Sim. Na minha sessão, teve gente que soltou sacanagem de decepção no fim, porque o filme termina num cliffhanger, né? Mas isso também mostra que as pessoas aguentariam tranquilamente mais 2 horas ali. O filme tem 2 horas e 20. E passa voando, assim. Você sente que tá acontecendo bastante coisa, mas você fica, eu quero assistir a conclusão agora, sabe? Vou ficar aqui mais 2 horas, passe agora. Então ele pode gerar essa decepçãozinha, assim, mas já vá preparado. É uma história muito, muito envolvente. A gente vai falar disso mais nos spoilers. E se você ainda não viu, se possível, veja em IMAX, que faz muita diferença você ver você levar quase uma surra com aquelas imagens, assim, na sua cara. Muito bem. Muito bom. Ô, Carlos Merigo, abriu aqui um portal do multiverso e entrou uma nova pessoa. Entrou Alexandre Maron, vindo de que planeta? Da Terra 4.700 e... Da terra que importa. Nossa! Meu Deus do céu! Ale Maron, você chegou justamente na hora certa, quando a gente começou aqui a dar nossas opiniões. Só escutamos a Ieda por enquanto, mas... sem spoilers por enquanto. Sem spoilers. Fala aqui o que você achou do segundo Aranha
verso. Eu acho impressionante quando você pega um filme que a primeira parte já era tão legal, já era tão bem construída, tão visualmente bem resolvida, né? Várias sacadas visuais que diretores supostamente mais tarimbados escorregaram, se esborracharam quando foram lidar com adaptações de personagens de quadrinhos, foram muito bem tratadas, né? Foram muito bem usadas e muito bem sacadas já na primeira animação. A maneira como eles vão mesclando estilos e fazendo estilos visuais, né? Estilos artísticos, ondas artísticas, digamos assim, né? Como ele está falando de um personagem cuja origem é no print, né? Na impressão e tal, então tem todas as ondas da impressão do século XX sendo retratadas e reprocessadas, o pontilhismo dos quadrinhos, né? Então, isso já, assim, é interessante porque todo esse peso, né, foi muito bem resolvido no primeiro filme, e os caras ainda conseguiram fazer um primeiro filme que era incrível, era legal, era divertido. Não, por acaso ganhou Oscar e tal. E aí você vai pro segundo filme e assim, acho que a grande pergunta desse tipo de filme é assim, cara, o que eu faço depois disso que não seja só o segundo episódio, né? Porque o primeiro episódio você estabelecer um monte de coisa aí. E eu acho que eles conseguiram resolver isso muito bem. E parte de uma das grandes sacadas desse filme é uma coisa engraçada, que é assim... se você... Eu sei que Harry Potter hoje em dia é uma questão complexa, mas... Esquece Harry Potter, vamos falar de uma outra coisa. Uma das sacadas de marketing, mas também uma sacada de narrativa da autora, cujo nome não será citado, do Harry Potter, que é o seguinte: os livros, eles foram ganhando complexidade a cada episódio. As histórias vão ficando mais adequadas para crianças que vão crescendo com aquele livro, supostamente. Mas ela tenta fazer isso. Em grande parte, essa narrativa ela consegue fazer isso, né? Ela vai ficando mais soturna, mais pesada, mais difícil, porque os elementos da vida adulta estão entrando naquele personagem. E eu acho que isso é executado de uma forma brilhante nesse filme, né? Eles vão... no primeiro filme, o Miles tinha 13 anos, no segundo filme ele tem 15. E esse salto no tempo, ele também é um salto do tempo na complexidade que a trama se propõe, né? Isso tá tudo muito bem colocado ali. E aí foi até uma coisa engraçada, porque foi o primeiro filme no cinema do meu filho. Ai, que legal. Que forma boa de começar. E eu achei, sinceramente, eu fui já preparado pra, tipo, vou ter que ir embora no meio, vou ter que ver depois de novo. Vai acontecer alguma coisa desse tipo, né? Porque, na verdade, quando eu comprei o ingresso, eu não tinha me tocado que era um filme com 2h20, né? Depois eu falei, cara, putz, fiz besteira, nossa, vai dar errado. Mas enfim, eu levei meu filho, é claro que ele vai ficando um pouco entediado, gente, ele fica perdido, porque não tá entendendo o que tá acontecendo naquelas tramas de diálogo. Cores, né? Não, as cores são a parte boa pra uma criança dessa idade, né? Ele fica eletrizado. Mas até isso, assim, a maneira como eles vão ritmando muito bem todas essas passagens, porque eles sabem que tem uma audiência mais jovem também. Então eles conseguem criar um filme que se comunica com o meu filho, que pirou e tá vestido de Homem-Aranha desde sábado. Usou todas as roupas de Homem-Aranha que ele tem. Hoje ele queria outra roupa de Homem-Aranha. Eu falei, essa tá suja, tá lavando, não pode essa. Aí ele achou outra e tá com a pantufa do Homem-Aranha que ele exigiu que a gente comprasse, né? E essas coisas assim. Pirou, alucinou completamente. Então, assim, ele amou o filme, ele ficou alucinado. E uma coisa muito interessante, assim, do meio pro final, ele se aninhou, ele sentou no braço da minha poltrona, me agarrou. Eu fiquei fazendo carinho no pezinho dele, enquanto ele fazia perguntas sobre o filme pra mim, tipo assim, mas assim, e perguntas super pertinentes, assim, tipo, quem é esse? O que aconteceu? Ele se machucou? Aconteceu? Sabe, ele ia fazendo essas perguntas, ele tá triste? Ele ia tentando entender o que tava acontecendo e fazendo perguntas assim, cara, essa experiência não tem preço, tá? Mas ela diz muito sobre um filme que consegue falar com todo mundo. O filme tem, eu acho realmente que o filme é um pouco longo demais, no sentido assim, é uma segunda parte, né? Enfim, tipo, tem mais história pra contar, temos muita coisa e tal. Mas
Mas eu vi alguém falar isso eu vi num podcast americano, uma pessoa que fala uma coisa muito engraçada, que é assim, pô, mas eu vou ficar reclamando? Porra, é muita coisa boa acontecendo, eu não tô aguentando, sabe? Tá bom demais, Tá bom demais. É muito bonito, chega, joga tanta fora beleza esse, assim. Não, joga fora esse quadro lindo, entendeu? Não dá, eu não vou ficar reclamando. Foi sensacional. Então, assim, eu acho um filme muito bom. Eu acho que me dá também umas vibrações de Volta pro Futuro 2 em vários momentos. Tem muito uma vibe de Volta pro Futuro 2, embora não lide com o tempo, mas lida com mundos paralelos e tal. Que eu falo mais sobre isso depois. Mas assim, cara, eu gostei. Eu acho que críticas e observações mais específicas a gente deixa para spoiler. Porque não faz sentido agora. O que importa, vai ver o filme, gente. Vai lá. Vai sem medo. Vai sem medo. Você vai sair com um sorriso de orelha a orelha. E eu ainda saí com um chulezinho na mão, que tava uma delícia, gente. Foi muito bom. Chulé de criança é gostoso. Ai, gente, eu fico muito feliz que vocês tenham tido coisas tão boas na sessão, né? Na minha sessão, um cara ficou tomando o restinho do refrigerante, fazendo... sabe aqueles coisa? E no final ele arrotou ainda por cima. Que fofo. Super legal. Eu adorei. Foi super terno pra mim também. Como eu havia dito mais cedo, tenho essa coisa, né, da má vontade com super-heróis. E eu acho que... Tem uma coisa que eu sinto com Aranhaverso que eu nunca falei antes, porque eu tenho medo que as pessoas me batam no Twitter. Mas como aqui não é o Twitter, eu vou falar e vocês vão entender. Tem algumas obras que são muito, muito, muito hypadas, que às vezes eu me sinto meio perdida de ter gostado normal da obra. A primeira vez que isso aconteceu comigo, abrindo aqui o coração, foi com Fleabag. Fleabag é uma série muito boa, que eu gostei. Fim. As pessoas gostaram de um jeito que é tipo, cara, nossa, e aí fica referenciando as coisas e tal. Eu sei como é isso. Eu hypei muito várias outras coisas. Vocês já ouviram aqui no Cinemático. Tem coisa que eu, enfim... Eu ouço sempre, falo né, até... Bia? Ouço sempre esses hypes aí. Então... A gente tá sempre ouvindo. Exato. Então tem coisas que eu faço, que não sei o quê. Mas às vezes, quando eu tô ali no normal... Eu me sinto meio perdida. Aranhaverso é um deles. O primeiro filme, eu não assisti no cinema, né? Depois eu assisti em casa. Isso lançou. Já faz muita diferença, viu, Bia? Então, eu vou chegar aí. Eu assisti em casa quando lançou e eu gostei. Então, assim, conseguiu quebrar a minha barreira que eu tenho com um super-herói que, pra mim, saturou de um jeito muito... Eu vou dar uma de Gino e vou embora. Agora, tchau, até mais. Desculpa, Alexandre Maron deixou o grupo. Deixa a sala. Então, assim, consegue passar essa barreira, me apresenta. Porque o Aranha, eu acho que, assim, de todos ele é o mais legal, tem essa coisa dele ser um jovem se descobrindo, né? O Miles Morales é um, além de tudo, um personagem importante de estar nos cinemas. É um filme que explica as coisas sem parecer Telecurso 2000, referenciando o próprio Ieda Marcondes, né? Explica as coisas sem precisar falando, pessoal, vou falar pra vocês uma coisa, né? É a história explica coisas e, enfim... Então eu gosto normal desse filme. Eu não senti, quando eu assisti o Aranhaverso primeiro, que ele era, sei lá, esse divisor de águas que todo mundo com quem eu converso, ou quase todo mundo, aponta pra mim que ele é. Mas eu entendo, sabe? É tipo, cara, eu não conheço tudo disso aqui, e eu acho que realmente foi o divisor de águas, porque é impressionante o que acontece nesse filme. Eu, inclusive, gosto muito mais da parte visual e aproveito mais do que a historinha em si, que, no final das contas, eu não acho ela clichê, eu acho legal por isso também, eu não acho tão fica óbvio que vai acontecer, assim, e tal. Assistindo o segundo filme no cinema, no IMAX, porque Ieda mandou no grupo, tem que assistir no IMAX. Yes! Enquanto eu estava assistindo, eu fiz, tá, então é isso, porra, então entendi, pessoal, deixa pra lá, hein. Esquece o que eu falei. Sobre a história, eu continuo achando, tipo, é legal normal. Tipo, gostei, não estou eufórica sobre a história, mas achei várias reviravoltas, né? O plural. Achei várias delas muito legais, me diverti muito vendo todos os aranhas. Fiquei muito emocionada com a Gwen e o pai, porque eu acho que existe um comentário sobre também polícia, né? E o que o treinamento de ser policial levou esse pai a pensar da filha, enfim. Comentários que eu achei pertinentes sem ser telecurso. Mas assim,
Eu fiquei chocada. Eu fiquei acompanhando, sei lá, eu me diverti acompanhando um pontinho de uma bolinha que era animado de um jeito diferente de não sei onde. Eu fiquei, como a Ieda falou mais cedo, chocada com a união de forma e conteúdo que existe nesse filme, que você começa a sentir com todos os seus, com seus sentidos, né? Tudo aquilo que aquelas pessoas estão falando. Então tem um momento em que um personagem tá dividido, que aparece atrás dele, né? Duas coisas diferentes e uma cisão no meio. Existe uma liberdade de brincar sem medo de ser feliz e também respeitando cada estilo de personagem, que eu acho que assistir em casa, porque a TV é menor, porque em casa você pausa pra fazer xixi, e aí não sei o quê, e aí o cachorro latiu, e aí tocou o interfone. Mano, é muito... Eu acho isso uma opinião, assim, que eu geralmente não gosto quando um filme só funciona no cinema. Eu conversei muito disso quando eu assisti Dunkirk, que é aquele filme... Aquele filme do Harry Styles, sabe? Aquele filme do Harry Styles, então... que ele é um filme que tem muito mais impacto no cinema, e eu lembro de ficar muito tempo conversando sobre como isso, poxa, talvez isso não seja justo, né? Quantas horas você passou conversando sobre Dunkirk? Porque, cara, Dunkirk já é longo, né? Você ainda passou umas horas... eu e o Caio, a gente fica o tempo inteiro, né? Junto, o dia inteiro, parece duas maricotas, a gente fala mesmo. Então, teve isso. Mas eu sou obrigada a falar que tem que ver no cinema. É injusto que tenha que ver no cinema, mas assim, é muito diferente. É muito diferente. E aí eu entendi alguma coisa que eu acho... Uma ficha caiu que não tinha caído no primeiro porque eu vi em casa. É muito diferente. E aí foi a clássica tira da Laerte, da Laerte, né, é isso aí. Cara, a ficha, um dia ela vai cair. Ela caiu pegando fogo na minha cabeça enquanto eu ficava maravilhada vendo. Tem umas partes, pra não dizer que é só alegria, algumas partes, pra mim, pequena camponesa, que não acompanhou tão bem os quadrinhos e tal, às vezes eu ficava meio confusa e eu falava, bom, vai, seguir em frente, não vou ficar pensando nisso, porque no final das contas é uma referência pra quem aproveita, pra quem vai gostar, pra quem vai apontar pra tela e falar, meu Deus, é aquele negócio ali. Então, assim, fiquei feliz. Eu acho que eles estão arrumando um problema bom e ruim de se ter, né? Que é, esse terceiro filme vai ter que ser um assombro, né? Pra levar a gente pra um lugar legal, porque o primeiro quebrou um monte de barreira. O segundo excedeu a expectativa das pessoas, muita arte, muitos artistas muito competentes envolvidos, fazendo coisas muito criativas. O terceiro, o que a gente vai ter que fazer? Estarei aqui esperando. Eu tava falando sobre essa coisa do fã que vê um filme como esse e às vezes fica atribuindo um monte de coisas fora de série pra ele, porque não tá acostumado a ver nesse tipo de filme o nível de complexidade que a gente tá vendo aqui. E o que eu quero dizer com isso, assim, né? Claro que tem filmes de super-heróis que tem, sim, muita intenção, quadros muito bem pensados, com enquadramentos muito bem pensados. Claro que tem. Vai lá que você vai procurar e vai achar coisa muito legal em bons filmes de super-heróis. Mas é que, né, fábrica, né? Marvel fez 30 filmes nos últimos 10 anos e 15 anos. Então, assim, gente, desculpa, tem muita coisa ali que, assim, cara, ó, vai que vai, né? Não tem muita reflexão, então. E aí... Eu falei também sobre a maneira como os diretores bons já se esborracharam tentando botar quadrinho em filme, o Caramba 4, e acho uma coisa meio bocó. Aí a gente chega aqui e esse filme tem uma coisa muito, muito fora de série, que é assim, talvez porque a animação também tem uma conexão com os quadrinhos, que é um pouco diferente do salto do quadrinho pro filme, tem uma coisa muito foda, assim, que os melhores quadrinhos que eu já li na minha vida, eles tinham essa muita intenção. E aí a gente costumava dizer sobre eles que eles eram literários, que eles eram cinematográficos, né? Então eu acho legal essas obras que elas transbordam do que elas são normalmente, né? E aí você vai olhar os quadros do Aranhaverso, a maneira como eles constroem, ela é muito, muito, muito elaborada num nível absurdo. Claro que sabendo que a gente vai rever o filme. Claro, sabendo que a gente tem 4K e o Caramba 4, mas assim. Mas sabe onde que eu vi esse nível de elaboração num quadro antes na minha vida? Não foi no cinema, foi nos quadrinhos. Então eu acho que tem um círculo que se fecha quando você vê uma obra desse tipo, que é assim, cara, eles elaboram isso, eles fazem isso como os melhores
os melhores e mais bem pensados quadrinhos que eu já vi na minha vida. E eu já vi muita coisa na minha vida porque, né, eu já li tudo que pode imaginar e eu nunca fui muito assim só de Marvel e tal, DC, caramba 4 e tal. Então assim, é lindo demais. Então, assim, eu acho que isso é o que eleva o filme e que dá essa percepção. Cara, mas que filme fora de série, eu nunca vi. Porque eu acho que é um filme que vai abrir a cabeça de alguns fãs que vão falar assim, esse negócio de cinema é legal, hein? Dá pra fazer mais coisa aí, hein? Tem um monte de coisa legal. Dá pra fazer mais do que eu achei que dava, sabe? Né? Isso aí. As pessoas estão descobrindo, eu acho isso legal, assim, o espectador médio está descobrindo que você usa cor, que você usa enquadramento, que você usa todas essas coisas que estão nos melhores filmes da história do cinema, estão aqui. Eles estão te mostrando que elas existem, que tem intenção, que tem construção, que tem camadas de semióticas contando a história. E acho isso do caralho. É isso que eu acho que faz essa série, nem só esse filme, mas essa série fora de série. Legal. Muito bem. Concordo com todos vocês aí, em gênero, número e degrau, um pouquinho menos com a Bia, porque ela, né, tá criticando o filme. Né? Mas... O que eu critiquei do filme? Eu falei que eu não peguei umas referências. Não é essa Coca-Cola toda. Mas também concordo, assim, em termos de história. O que eu acho que se eleva muito é a maneira como essa história é contada, né? Eu sou super fã do primeiro filme, falei aqui já no começo, e acho que esse tenta fazer algo que geralmente dá errado muitas vezes, que é ser um negócio maior, mais explosivo, mais grandioso e barulhento. Esse aqui é tudo isso, mas consegue manter o nível do primeiro filme. Eu acho que você falou de super-herói, né, Bia? Eu também estou bastante cansado já da... Acho que todos nós, né? Do gênero, né? Mas aqui é um tipo de filme que, de novo, me recupera a esperança no gênero de super-herói, né? Porque o que eles fazem, assim... Eu assisti tudo quanto animação, talvez alguém vai ter outra opinião, outras comparações para fazer, mas é difícil não dizer que esse é o filme mais belamente animado que a gente já viu, né? É uma maneira de tratar esse cinema de blockbuster e unir isso com arte. E a gente se convencionou tanto a ver, né, esse estilo de animação 3D, Pixar, Illumination, né? Que é tudo meio... todo mundo meio que fazendo... Uma virada de olho que a Ieda deu agora, cara. Ai, gente, é porque eu já tive que fazer crítica de Minions, sabe? Ai, gente, é difícil. É difícil a vida do jornalista, viu? Muito bom, crítica de Minions. Procurem no Google, então, pessoal. Uma animação que desafia essas convenções aí, da maneira como eles conseguiram fazer, cara, é singular mesmo, né? Acho que não tem outra palavra para dizer. Conseguir ampliar o filme anterior, sem abrir mão desse core, né, emocional que o filme tem. Acho que realmente é engraçado, é emocionante. Isso que o Marão falou, fala com um público mais adulto, fala com a criançada também que se diverte loucamente. Enfim, eles conseguem apertar todos os botõezinhos certos, assim. Só para não dizer também que eu só elogiei, eu sinto um pouco a duração do filme, tá? Que ele tem 20 minutos a mais do que o filme anterior. O ato do meio ali dá uma... né? Mas ainda assim eu tô completamente entregue envolvido com a história. E mesmo o ato final, né? Que acho que a Ieda vai falar isso melhor nos spoilers. Entendo o anticlímax que ele acaba gerando, mas, de novo, acho que ele tem tantos momentos ali que ele poderia acabar, né? E ele acaba de maneira super... com um gancho super forte. Eu gosto muito. Até de como eles demoram pra iniciar o filme, né? O filme tem todo um preâmbulo antes de vir os créditos iniciais. Eu adoro esse tipo de coisa. Então, acho que ele consegue ser tão impressionante quanto o anterior. Perde um pouquinho aí no quesito novidade, né? A gente tinha bastante aquilo do primeiro, mas essa cena aqui, acho que é a Ieda que tava descrevendo, né? Da Gwen com o pai. Conversando com o pai. Eu chegava momentos que eu parava de ouvir o que eles estavam falando, porque eu tava com a minha cabeça, né, os meus olhos circulando pela tela ali, tentando ver. Então, e eu acho que precisa ser assistido de novo, né? Eu vi no IMAX também, e acho que precisa ser assistido de novo, mais vezes, para você poder, de fato, aproveitar tudo que o filme tá tentando nos mostrar, misturando vários tipos de animação diferente. Enfim, não vou falar mais, senão é spoilers. Vamos pros spoilers, vai. Spoilers!
I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rosebud. Silent Breed is people! Já emenda aí, amigo. Não, eu ia falar dos estilos, que eles, por exemplo, vão viajar no tempo, no estilo de animação, de quadrinhos, tem até cenas de Lego, né, no meio do filme. Tomei um susto. É. Nessa hora. Tem cena live action também, né? Então toda essa brincadeira. Personagens live action também, né? Misturados com a animação. Gente, o Donald Glover, o meu amorzinho. Pois é. Então, cara, esse trabalho meticuloso, né? Eu ficava assim, quantas pessoas e quanto tempo leva pra animar um simples segundo disso, né? Porque Mais de muito 1000. detalhado, né? Mais de 1000 pessoas. Olha, eu fiquei muito impressionada com a profundidade da brincadeira que eles fizeram. O primeiro filme já era profundo, mas esse segundo, esse comentário sobre policiais no primeiro momento, assim, eu fiquei meio, caramba, a gente vai aí? Que legal, eu não achei, sabe? E ele é muito sutil, e existe uma coisa da personagem da Gwen, ela é de saco cheio, né? Ela tem uma voz, ela tem uma Ela atitude. é aborrecente. É isso! Aí ela matou a pau. Ela é aborrecidíssima, aborrecente. As coisas acontecem, ela acha chato. Ela só queria que o amigo dela tivesse ficado vivo e agora ela tem que viver toda uma situação. Então o filme inteiro, às vezes, eu me sinto como ela. Ah, por que você não me avisou? Ela, mano, porque eu não falei? Foda-se, vambora, meu Deus do céu. O Miles Morales crescido é muito engraçado, né? Esse espichão de adolescente fica com o cotovelão, joelhão, né? Que sempre acontece. Eu gosto muito de como esse filme faz uma coisa que é... Ele não fica se explicando do porquê que os pais daquele menino tratam ele desse jeito e esse adolescente... Ai, por que ele é assim? Tem uma razão por trás, um trauma? Não, porque adolescentes são assim... É terrível, né? O tempo todo é muito difícil você ser jovem, você querer fazer as coisas, e aí o seu pai te põe de castigo, e agora você é o Homem-Aranha de castigo, né? Porra, na hora que ele fala Homem-Aranha de castigo, eu falei, cara, eu lembro muito dessa sensação de achar que eu poderia mudar o mundo inteiro assim que eu pisasse fora de casa, mas eu tenho que voltar até às 7, né? Então, quando em todas as sinopses do filme fala sobre o Miles reflete o que é ser um super-herói, né? Tem sempre essa definição. Eu acho muito lindo que ele não precisa abrir mão de ser aborrecido, jovem. Quero mudar as coisas. E se eu não quiser que meu pai morra? E se eu mudar o evento canônico? Sim, foda-se. Eu posso essa fazer. discussão do canônico aí, eu achei muito boa, cara. Acho que eles Eu quero falar sobre isso também depois. Sabe, é muito legal. É muito legal que, no final das contas, a provocação dele seja tamanha que é assim, não, eu acho que isso aqui é o certo, eu vou fazer. E isso é uma coisa muito típica da idade, e isso é uma coisa muito legal que tenha sido sustentada, que não tenha sido aguada, né? Do tipo, não, mas aí ele vai ver que existe um bem maior entre as pessoas aranha. Não! Pelo amor de Deus, é o meu pai. Vocês estão doidos? Vocês estão doidos que vocês vão matar meu pai? Vocês estão malucos? É isso? E assim, toda a costura, né? A renda feita por todas as pessoas aranha. O Aranha Punk é muito legal. Nossa, cara, ele foi animado de um jeito diferente. Tudo que ele fala, ele aparece, ele é foda. Inclusive no Twitter falaram bastante hoje desse Punk Aranha, né? Falando coisas em geral. Mas, e aí assim, gente, olha isso, 2023, ano do Nosso Senhor de 2023, e um personagem que é punk ainda levanta discussão, porque ele ainda incomoda desse jeito, tipo, que legal! Pra mim é isso, no final do dia, né, Merigo, como já falamos. No frigir dos ovos. No frigir dos ovos, no final das contas... O filme, pra mim, ganhou. Ele dobrou a aposta do primeiro filme. E ele ganhou porque ele não aguou. Ele foi assim, não, vai ser mais forte. Vai ser mais intenso. Vai ser... O sabor vai ser... Ele usou 2 pacotinhos de tempero de miojo. O primeiro usou um só. Aí, agora, é um miojo com 2 pacotinhos, entendeu? Vai ser mais forte o sabor. Então, fiquei saturada de cores e formatos. E essa história que, quando termina nesse gancho...
assim como a pessoa da sessão da Ieda, eu aqui na minha casa fiz... Aqui na minha casa, ó. Eu aqui na minha sessão, aqui na minha casa é bom. Fiz uma... Me pegou. Foi isso que aconteceu. Fala aí, Ieda. Então, é justamente isso do cânone que a Bia citou, que pra mim é a coisa mais linda, assim, do Miles não aceitar de forma alguma que o sofrimento faça parte do cânone dele, que a perda é inevitável porque todo mundo que é como ele perde alguém. A mãe dele fala, né, mais no começo da animação, que dependendo dos lugares que ele for, os outros não vão aceitar ele ali, né? Como ele é, isso. Ela tá falando ali no contexto da universidade, porque eles acabaram de se encontrar, né, com a conselheira pedagógica lá, e o Miles tá querendo ir para uma super universidade conceituada, fazer um curso super de gênio e tal. Então ela tá preparando ele justamente para esse racismo que ele vai encontrar. Tem também um subtexto LGBTQ+, também. Sim. Tanto da parte do Miles como da parte da Gwen, que são adolescentes vivendo uma vida dupla, com dificuldade de se abrirem aos pais, porque não sabem se serão aceitos. A Gwen, inclusive, ela tem uma bandeira trans no quarto dela, escrito Proteja Crianças Trans. As cores do universo dela são as mesmas cores da bandeira trans. Então não é só uma alusão ao racismo, mas à discriminação como um todo, que eles vão encontrar. E quando você faz parte de uma minoria, às vezes você fica resignado, achando que o sofrimento é inerente à sua identidade, que você, pra ser quem você é, você precisa se sacrificar e sofrer, e seja perdendo contato com a sua família, seja perdendo amizade, seja perdendo emprego, e o Miles tá ali pra mudar completamente esse status quo, e que tem tudo a ver com o punk, com um personagem punk, que é que impossibilita, né, todo o terceiro ato ali, né, é ele que faz a trama desenrolar. E também a gente entende, né, porque a Gwen gosta tanto dele, né, que ela tem passado bastante tempo com ele, né, sem estar com o Miles. Assim, pra eu achar um defeitinho, eu reclamaria da trilha sonora, porque eu acho que ela é um pouco mais genérica do que no primeiro. O primeiro, ele tem uma pegada de hip hop, rap, que é legal, porque tem a ver com o Miles e tal. Mas eu senti falta de incorporarem punk. Literalmente punk na trilha sonora, porque toda a mensagem do filme é: você não tem que aceitar as coisas do jeito que elas são, lute contra a autoridade, vá contra a maré, e eu achava que isso devia estar presente ali, com o punk mesmo, além do personagem Spider-Punk, sabe? E ser canônico não é desculpa, né? Eles foram muito, muito eficientes, assim, tipo, um bom filme, né? Qualquer obra, assim, um bom filme desse tipo, ele precisa ter a temática muito bem estabelecida, porque ela vai escrever o script temático do filme. Se você escolhe a temática certa, o script temático vai quase que te puxando, tipo assim, olha, vem, você tem que vir por aqui. E você vai vendo que filmes que fracassam horrorosamente, né, na narrativa, são filmes que tentam a todo tempo não seguia, né, o que está sendo dito para eles e tal. Eu acho que tem muita coisa legal nessa estrutura desse roteiro, e ele é genial porque ele funciona em tantos níveis, né? Então, assim, de um lado tem essa coisa que é o seguinte, né? O Miles, ele é, de certa forma, ele é uma bênção. Diz uma lenda que o Brian Michael Bendis viu o Community, né? Olha só. E ele viu o Donald Glover usando um pijama de Homem-Aranha e tal. E aí tem uma piada, não sei o quê. E aí o Brian Michael Bendis falou assim, cara, tá aí, se a gente escrevesse uma história em que, né, com um Homem-Aranha preto e tal. O Brian Michael Bendis não pode ser mais branco, tá, gente? Tipo assim, é o branquelo mesmo e tal. Mas ele teve essa sacada. Era o universo Ultimate, onde meio que valia qualquer coisa e tal. E é uma bênção pro Homem-Aranha. O Homem-Aranha tá claramente esgotado há umas 3 décadas já. Metade da história dele. E sabe por que ele tá esgotado, em grande parte? Porque ele tá preso nos mesmos ciclos que ele não consegue escapar. Ele vai e tal, aí casou, não casou, aí volta, aí tira, apaga, aí vai, faz retcon, não sei o que, reescreve. Aí o Homem-Aranha tem que virar adolescente de novo, aí tem que fazer... Ele não sabe o que fazer, né? Então, assim, enfim, quem é velho e viu Peter Parker, ele fica incomodado, que é Homem-Aranha isso, aquilo, é um personagem novo, tal. A Marvel, infelizmente, a Marvel ela cai nessa armadilha de que ela tem que justificar a existência de um outro personagem que vai virar Homem-Aranha lá, quando ela podia simplesmente relançar a história com outro personagem. Mas, enfim, dito isso tudo, ele é uma dádiva. Por quê? Porque ele
abre para eles a possibilidade de tentar escapar dessas armadilhas todas, de ficar se repetindo, embora naturalmente, porque ele é adolescente, ele repete algumas das coisas que eles queriam muito repetir por causa dos públicos e tal. Então eu acho muito interessante esse negócio. E assim, esses pontos canônicos, né, eles são, de novo, não é nem uma metáfora brilhante, não, é uma metáfora, tipo assim, martelando na cara do espectador, mas principalmente desse fã, que é o seguinte, mano, ponto canônico é o cacete, foda-se ponto canônico, vai se fuder, velho, entendeu? Então, assim, ele é o fã, tipo assim, de certa forma, ele botou o coitado do Homem-Aranha 2099 pra ser o representante do fã mala que não quer mudar nada. Entendeu? Não, mas peraí, mas pra ser Homem-Aranha tem que dar 3 pulinhos, dar uma voltinha, ser assim, ser assado, não sei o quê. Que contradiz tudo que ele tá dizendo, na verdade. Porque assim, tem um 17... eu imagino que o Tiranossauro-Aranha... Eu tô imaginando qual foi o capitão que o Tiranossauro-Aranha precisou perder pra ser o Tiranossauro-Aranha, entendeu? Não faz nenhum sentido essa bobagem desse otário, entendeu? Então, assim... Ele brinca com isso, mas ele também faz... Ele adiciona todos esses níveis, né? Mas uma coisa muito legal, sinceramente, tipo assim, é um conceito que eles não se deixam levar por quebrar isso de qualquer maneira, que é assim... Os heróis de verdade, eles não vão matar as pessoas, assim, tipo, eles não vão pegar uma arma de fogo e sair matando todo mundo. Você não vai ver esses personagens fazendo isso, eles não vão fazer essas coisas, né? Tem aí você vai retorcer essa história de várias maneiras. Então, assim, eles têm que fazer o Homem-Aranha matar alguém, mas aí eles fazem, tipo assim, a bigorna cair na cabeça da pessoa pra eles se livrarem de um personagem. Mas, essencialmente, é o seguinte, um personagem, o que eles foram estabelecendo ao longo de décadas, que é arquetipicamente importante, é assim, o Homem-Aranha nunca desiste. Tem uma história maravilhosa, que é o Homem-Aranha enfrentando o Fanático, que é um personagem que é indestrutível, e ele quer pegar um personagem, e é basicamente o Homem-Aranha o filme inteiro, o quadrinho inteiro, tentando evitar que um personagem que é absolutamente indestrutível e imparável consiga matar uma pessoa. Então o Homem-Aranha não interessa o que aconteça, ele vai tentar salvar uma vida a qualquer custo, mesmo que a vida dele se perca em algum momento, entendeu? Então, assim, tipo, essas coisas, assim, ele não vai aceitar que ele tem que escolher entre matar uma pessoa e deixar outra viver. Ele vai tentar salvar as duas. Dá pra fazer os dois, né? Aquela parte que ele salva o pai, né? Não, o ponto assim, não é nem que dá pra fazer as duas. Assim, ele vai tentar fazer as duas. Ele não vai aceitar escolher. Ele não vai escolher deixar uma pessoa morrer porque alguém disse que isso aí vai ferrar o universo, não sei o que lá. E, inclusive, ele pode estar errado, né? Isso tem... Mas, assim, se ele não tem a informação toda, na dúvida entre uma vida... e qualquer outra coisa, eu prefiro a vida. Então, assim, são coisas muito primais, assim, que você traz de um arquétipo que você não pode esquecer. É isso que torna o personagem tão delicioso. É isso que faz a Gwen olhar pra ele e falar, porra, mas que cara, ele é demais. Tipo assim, cara, eu tava segurando ele foi lá. Né? Porque se você pensar bem na cena, na maneira como eles constroem a cena, cai um negócio em cima dele, ele podia ter morrido naquela porcaria, mas ele foi lá, entendeu? Sim. Então, assim, essas coisas são as coisas que fazem esses personagens serem tão especiais, eles serem tão, de novo, arquetípicos, eles serem maiores do que, sabe, do que o Peter Parker, ou do que o Miles, ou do que o próximo personagem que aparecer e tal, não sei o quê. E isso faz o filme brilhar, digamos assim. Acho isso muito fora de série, assim. Cara, ela é a série de desenhos do Homem-Aranha, é a série de filmes do Homem-Aranha mais legal que eles já fizeram. De longe. Muito bem. Alguém mais quer adicionar alguma coisa ou vamos para as notinhas? Eu só quero falar que o que a Ieda falou da música... Também senti que faltou punk, né? Que eu concordei com ela. E teve uma coisa no final, que é... O final do primeiro toca aquela música do Post Malone, que fez muito sucesso por causa do filme, o Sunflower. Aquela música super bonitinha, né? E aí, no final, nos créditos, eu tava esperando sair com uma musiquinha legal. E aí, tipo, era uma música... Eles botaram umas músicas X de ação, né? Que meio que você fica... Aí eu queria essa sensação do ir embora, né? Com uma musiquinha legal, eu achei que faltou. Tem uma coisa muito engraçada que eu descobri que eu definitivamente casei com a dona Norma quando minha mulher, ao final do filme, chegou, olhou e falou assim: esse filme é movimentado, né? Eu
falei, gente, ela tem 70. Nossa, pessoal, cheio de coisa de cor na tela, muito movimento, né? Chega a dar um pouquinho de náusea, você não achou, Alexandre? Cheguei a ficar um pouquinho com o estômago um pouquinho complicado. É longo. Mas tudo bem, a gente chega, a gente toma um belo de um chá de bolo, fica tranquila, pronta pra próxima. Muito bem. Isso aí. Ô, Iedas, tem algo a falar? Vamos para as notinhas. Não, vamos pra notas. Notinhas, vamos lá. Comece você então, 0 a 5 estrelas. Então, quando eu saí do cinema e eu cadastrei no Letterboxd, eu dei 4, mas quanto mais eu penso no filme, e é um tipo de filme que quanto mais você pensa nele, mais ele cresce, eu já tô indo já pro 4,5, assim. Eu sou muito resistente a dar 5 pras coisas, porque pra mim eu tenho, tipo, sei lá, 20 filmes que eu dei 5 estrelas, sabe? Mas pra mim já tá indo pro 4,5. E eu quero rever. 5 é o meu próximo filme, é o próximo que eu vou ver daqui a pouco, ou então quando eu rever esse filme. 5 é coisa séria, não dá séria. pra dar dando pra qualquer um, assim. Não pode ser assim. Dito isso, eu dou 4 estrelas e meia também. Dito isso, 5, né? Dito isso, 6 estrelas. E você, Bia? 4. Eu também, vou de 4 estrelas, eu dei 4,5 por primeiro, mantendo aqui a coerência, 4 para esse, mas eu não duvido aumentar a notinha numa revisão, hein? E tô guardando 5 pro último, hein? Acho que o É isso que eu ia falar. Talvez a gente possa tratar o último meio... Vai dar nota pro último, mas também vai dar nota como a gente dá pra série quando é o final da série, né? Tipo o Senhor dos Anéis, o último Senhor dos Anéis. Tudo, o conjunto da obra. Todos os como é que a prêmios gente vai amarrar? último. Muito Isso, bem. exato. Tô bem ansiosa pra ver esse Mesmo terceiro. que esse segundo filme não tenha uma conclusão, que ele só vá se resolver no terceiro, eu acho que os textos que ele trabalha são tão legais, assim, eles têm Isso aí. Dá uma aflição, assim, que você sente pra esses jovens mesmo, porque eles vão passar por muito sofrimento mesmo, pra eles serem quem eles são, e você fica tocado mesmo. Não é um filme que tem no filme do meio fica só tocando de lado, né? Esperando Não só fica. chegar o próximo. Ele realmente o Chico avança, Barney, né? Chico Barney fez uma crítica hoje falando que era uma cena pós-crédito de 2 horas. Porque você viu o primeiro, aí essa é a cena pós-crédito, aí vai vir o terceiro que vai explicar. É a cena pós-crédito mais longa da história, né? Mais longa, está dado aí o E esse recorde. não tem cena pós-crédito, né? Graças a Deus. Obrigada, continuem assim. Tudo bem. Então é isso, ó. Manda e-mail pra gente no cinemático@b9.com.br e principalmente comente nas nossas redes lá no Instagram, @cinemáticopod, ou no Spotify, aí tem a caixinha de comentários. Fala o que você achou do filme e desse episódio aqui do Cinemático, tá bom? Tá bom, eba. Muito bem. Beijo, gente. Tchau. Falou. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.